E aí, artistas, beleza? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, a gente vai começar o primeiro quadro do canal, que vai se chamar Refazendo Desenhos Antigos. Nele eu vou pegar alguns dos meus desenhos da época que eu ainda estava estudando, que eu estava aprendendo os conceitos básicos, vou trazer aqui e refazendo o meu traço atual, reinterpretando, trazendo cores, nova perspectiva e tudo mais, e comentando com vocês no processo. Bora pro vídeo. Muito bem, e para o primeiro desenho que a gente vai refazer aqui, eu escolhi esse dragãozinho de caneta, que é o primeiro desenho meu postado lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, segue lá, que é bem legal. Eu posto os desenhos que faço aqui, interajo com vocês nos stories, às vezes adianto o conteúdo de alguns vídeos, é bem maneiro. Bom, para começar, a gente pega e analisa o desenho, vendo quais são as formas geométricas dentro dele, e a posição, né, a escala entre os elementos do design de personagem, no caso de criatura. Então eu começo a fazer um quick sketch, com traços bem soltos, a mão leve, né, tentando dar uma nova forma de interpretar essa mesma pose do dragão. Aliás, enquanto fazia o vídeo, mostrei o desenho para alguns colegas meus que eu estava refazendo, e eu fui brutalmente corrigido dizendo que se tratava de um Wave. Quem joga RPG sabe essa treta aí entre o Wave e o dragão, como definir o que é o que, enfim. Tratem de como quiser, dragão ou Wave. Quando eu desenhei, eu queria fazer um dragão. Eu faço esse quick sketch aqui, né? Fazendo esse esboço rápido, buscando a forma correta, né? Um jeito de trazer para uma perspectiva mais em 3/4. Eu vou fazer essa mesma perspectiva na line art. Essa line art, principalmente da cabeça do dragão, me deu muito trabalho. O olho, principalmente, me deu trabalho até o final, porque eu queria que ele ficasse, não só que ele ficasse bom, né? Nas primeiras versões ele até estava ficando interessante, mas ele estava diferente, e eu queria que ficasse bem visível que é o mesmo dragão, só que redesenhado. Então essa parte, principalmente por ter mudado para uma perspectiva de 3/4, me deu muito trabalho, mas eu acho que acabei acertando. E depois de fazer o quick sketch, a gente faz essa line art, né, mais bem definida, mais bem desenhada, trazendo, enfim, todos os elementos que a gente preparou no nosso estudo e no esboço. E assim fica o nosso dragão, né? Já desenhado na sua forma final, com todos esses espinhos, as escamas, as asas, trazidas um pouco para a perspectiva de 3/4, né? Meio de frente, meio de lado, e não 100% de perfil, como eu havia feito originalmente. Acho que assim dá uma forma mais interessante, parece menos simplificado, quando o personagem ele ganha algum volume através dessa perspectiva, né? E aqui eu mostro, né, mais ou menos o processo, desde a referência até o estudo, o esboço e, enfim, a line art, né? Todas as etapas. E agora, com a nossa line art pronta, nós passamos para a parte da pintura. Eu peguei essa referência da internet, né, com tons de bege bem terrosos, né? Marrom, bege, laranja, para dar essa impressão mesmo de camuflagem com a terra, né? E a ideia é que seja um dragão, uma criatura desértica, né, das areias. Eu achei que seria interessante trazer esse aspecto para ele, já que o desenho original não tinha cor. Eu começo aqui fazendo preenchimento padrão com as cores base. Agora eu começo a dar um trato na silhueta dele, né? Como ele vai se parecer, às vezes até saindo um pouco do que tinha no nosso esboço, no nossa line, né? Alguns pontos para ficar mais próximo do que a gente já tinha feito, mais outro para realmente realçar aquilo que a forma representa, né? Aqui nesse caso, muitas formas pontiagudas, triangulares, afiadas, que representam ameaça, perigo e etc.
Depois eu começo a fazer aqui as sombras, né, trazendo um tom um pouco mais avermelhado, fazendo as sombras base de todo o desenho, sempre avaliando como está ficando com a silhueta final, né, já que o desenho ele vai ter que ficar sem as linhas. Começo a aplicar algumas sombras mais escuras em alguns pontos, ainda não é a oclusão, mas já começa a dar uma diferenciada entre as partes, né, que estão mais à frente e as que estão mais atrás. Principalmente para dar um realce nas escamas também. Agora eu começo a aplicar aqui as luzes, né? Puxando. Acho que de cara eu comecei com luzes um pouco fortes demais, mas ainda não eram as highlights, né, do desenho. Eram apenas as luzes principais, né? Principalmente aqui um toque legal na asa, puxar um pouco mais ainda para o vermelho para dar essa sensação de transparência. Acho que ficou muito interessante. Agora passei a fazer aí sim as sombras de oclusão, que vão dividir os pontos que estão se encostando no desenho, né? A sombra de oclusão, eu disse no meu último vídeo, se você não assistiu, vai lá conferir que está muito legal. São as sombras que dividem objetos que estão se encostando, né? É a oclusão completa, é o bloqueio completo da luz aí. E para fazer esse detalhe de escamas e espinhos, é a sombra que melhor define, né, o desenho. É onde você mais vai usar. Agora achei que ia ser legal passar o fundo para um tom mais escuro, enquanto eu acertava ali a silhueta do pescoço dele, para poder voltar nas sombras, finalizar, né, os detalhes que eu havia deixado passar, de sombras que representassem escamas, corrigir um erro aqui, outro ali, e passar para as luzes, luzes de rebatimento e aí sim os highlights, os pontos mais brilhantes da pintura, que vão dar o volume final ao trabalho de pintura. E agora eu comecei a brincar um pouco com uma camada superior de overlay, né, com uma mesclagem diferente, puxando aí alguns tons mais amarronzados, mais alaranjados também, com um pouco de amarelo, aí fazendo os detalhes de branco nos dentes e tudo mais, já está se encaminhando para a finalização do desenho, né, a forma como ele vai ficar. Aí eu comecei a dar mais uma viajada, detalhando um pouco o fundo, nada muito complexo, nada muito exagerado, apenas ali umas pedras e tudo mais. Uma coisa interessante foi que eu tentei usar na parte de trás do dragão alguns tons de azul. Vocês vão ver que eu começo jogando tons amarelados e marrom no mesmo tom que ele estava, né, tentar dar um clima meio de deserto. Mas acabou ficando bem pouco interessante. Eu usei a cor oposta, que é o azul, para dar um contraste, né, testei ali várias formas de mesclagem e ficou legal. Aí, como eu tinha dito antes, esse olho foi um problema para mim até o final. Vocês vão ver que na imagem final ele está um pouquinho diferente, porque eu ainda dei uma mexida depois. Mas acho que no fim das contas eu gostei do resultado, que é esse aqui que vocês vão ver agora. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado um pouco da explicação assim por cima, uma forma um pouco diferente de editar do que eu tinha feito nos meus vídeos anteriores, né? Espero que tenham gostado também do quadro, da ideia de eu pegar e refazer desenhos antigos. Quero também depois fazer refazendo desenhos de vocês. Então me segue lá no Instagram. Eu tô sempre interagindo com vocês nos stories. De vez em quando vai vir aí alguma caixa de mensagem, alguma coisa. E aí vocês podem também me mandar esses desenhos na DM para que eu possa pegar, né, e fazer um compilado aqui, fazer um vídeo legal. Então é isso, se você não quer perder esses próximos conteúdos que eu vou estar trazendo, você está gostando dos vídeos até agora, você está curtindo, está aprendendo alguma coisa, não esquece de se inscrever, de clicar no curtir, de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, dá essa força aí que a gente está começando, e aí o canal precisa bastante disso para crescer. E
Nos vemos no próximo esboço.